Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nesta tarde de hoje vai ser bem interessante, né? O assunto sobre música. Boa tarde a todos. Eu sou o maestro Vitor, trabalho com diversos corais aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro e atualmente sou coordenador da Pastoral da Música da nossa diocese. E hoje aqui estamos nessa tarde tão produtiva, tão bela, com sol bom, bem quente aqui no Rio de Janeiro, promovendo essa nossa live pelo Museu Arquidiocesano de Música Sacra, na qual agradeço bastante essa possibilidade, essa parceria também, juntamente com a Universidade do Rio de Janeiro, a Unirio, a professora Márcia Valéria, nesse ciclo de palestras que nós vamos ter de arte e fé, com os nossos especialistas que estão já aqui presentes no meio de nós. A musicista Elisa Freixo, o professor doutor Marcos Roller e o nosso convidado, o ilustre Frei Robson Aguiar. Todos bem-vindos ao nosso encontro, que certamente vai ser muito produtivo. Saúdo também todos que nos assistem pela internet. Digo já antecipadamente que, infelizmente, eu não vou conseguir ficar integralmente no nosso encontro, por motivo de trabalho que surgiu agora recentemente, e infelizmente vou ter que me ausentar, mas certamente eu vou aproveitar o máximo de tempo possível, porque essas partilhas, essas experiências vão ser maravilhosas, vão ser bastante interessantes para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento. Apresentando o professor Dr. Marcos Roller, bacharel em música, vamos fazer uma leitura rapidinha do release. Bacharel em música em 1990, utilizando o cravo como instrumento. Em 1995, fez mestrado em artes. Em 2012, realizou estágio pós-doutoral junto à Universidade Nova de Lisboa, sob a supervisão do professor David Kramer. E em 2016, concluiu o doutorado em música pela Universidade Estadual de Campinas. Atuou como pesquisador visitante junto à Hochschule für Musik Franz Liszt, em Weimar, na Alemanha, a convite do professor Tiago de Oliveira Pinto, como bolsista da Fundação Alexandre von Humboldt, do CAPES. Atualmente é professor associado da Universidade de Santa Catarina, tem experiência na área de artes, com ênfase em musicologia histórica, atuando principalmente nos seguintes temas: arquivos brasileiros, história da música em Santa Catarina, música na Companhia de Jesus, na América Portuguesa, e também é autor do livro Os Jesuítas e a Música no Brasil Colonial, que foi publicado em 2010. Esse é o nosso convidado, né, nosso palestrante, o professor Dr. Marcos Roller. Muito prazer, boa tarde, é uma alegria estar com o senhor aqui no meio de nós. Então, boa tarde a todos e todas. E, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, agradecer a organização do museu e a Unirio, o convite para falar para vocês. É sempre bom esses eventos, né? Falar sobre os nossos trabalhos, para a gente rever as pessoas, conhecer algumas pessoas novas. Infelizmente, não de uma forma pessoal, assim, virtualmente, né? Mesmo que isso possibilite assim, um alcance maior, falar com o Frei Robson em Roma, né? Elisa, imagino que em Tiradentes, eu em Florianópolis, mas, por outro lado, nada como uma fala pessoal, né? Mas é o que temos para o momento, então vamos aproveitar esse meio para fazer dessa forma, né? Bom, e eu vou abrir um PowerPoint, que eu vou mostrar algumas imagens, eu já começo a falar a partir dele. O assunto que eu escolhi para falar hoje, assim, é um assunto com o qual eu venho trabalhando já há muito tempo. Vocês estão vendo a imagem, né? Imagina. Sim. Eu comecei no doutorado já há muito tempo, né? Eu concluí o doutorado em 2006 e desde então, assim, continuei trabalhando com isso, né? No pós-doutorado que eu fiz em 2012, depois nesse estágio em Weimar, em 2016, sempre com desdobramentos desse assunto. É um assunto que no final se revelou tão complicado, tão complexo, tão cheio de ramificações, com tantas consequências, com tantas questões que vão abrindo, né, que não consigo deixar de levar adiante. Mas o que eu trouxe para falar assim é um lado menos acadêmico, né? Não vou falar da documentação que eu encontrei, mas questões mais gerais que eu acho que podem ser interessantes dado aí o tema dessa série de falas, né? Então,
eu pensei em falar um pouco sobre isso, sobre a Companhia de Jesus e o que é isso dentro do que se pode chamar de história da música no Brasil, né? Ressaltando só alguns pequenos detalhes, assim, um assunto que realmente não daria para falar no tempo que a gente tem aqui, né? Então, eu vou fazer uma fala bem pontual, assim, só fazer uma explicação geral de o que é a Companhia de Jesus e o que interesse tem para a história da música no Brasil e alguns detalhes bem pontuais que eu acabei levantando nessa pesquisa que eu venho fazendo aí já há bastante tempo, né? Então, para dar ideia de um cenário geral, aqui tem um breve histórico da Companhia de Jesus. Ela é uma ordem um pouco curiosa. Ela foi criada, ela é muito tardia, se a gente comparar com as datas de criação de outras ordens, né? Então, a criação oficial se deu em 1540, a partir da atuação de Inácio de Loyola, um basco, né? Que era um guerreiro que se converteu decidiu assim abraçar a vida religiosa e conseguiu juntar em torno de si um grupo de seguidores e a ordem foi criada em 1540. Coincidentemente, bem à época dos descobrimentos, né? 1540, a época das navegações, várias terras sendo descobertas, e um dos objetivos da Companhia de Jesus era difundir a palavra de Cristo. Eles mesmos se chamavam os Guerreiros de Cristo, né? E também entre os seguidores de Loyola tinha um português e um espanhol, que eram os principais países aí das navegações, né? Então, em muito pouco tempo, eles conseguiram assim, contato com as coroas espanhola e portuguesa e conseguiram se espalhar para vários continentes, inclusive. Então, aí a gente vê as datas em que eles chegaram em vários países, né? Ásia, África, Américas, e Brasil em 1549. Então, esse é um processo que a gente pode... Já é assim, o início do que se chama de globalização, esse início das navegações aqui no século XVI, né? Então, é interessante ver como um pouco depois de Idade Média, a gente tem uma ordem espalhada por uma área tão grande, né? E sempre com essa ideia de disseminar a palavra de Cristo para culturas que ainda, né, para povos que ainda não conheciam a palavra de Cristo, né? Então, por isso, dessa forma, isso foi o que levou então a companhia a se espalhar pelo menos por esse mundo, né, aqui dessa época. Já indo para o final da história, a companhia ela foi extinta alguns séculos depois, né? Lá no século XVIII, a gente vê a companhia já bastante diferente, bastante enriquecida, poderosa politicamente, inclusive, com muitas terras e com uma riqueza muito grande, e principalmente por via de Marquês de Pombal, ministro de Portugal, que ninguém sabe por que não gostava dos jesuítas, tinha uma rixa pessoal. Eu vi textos de época falando sobre isso, inclusive pessoas da época não entendiam a rixa que ele tinha com a Companhia de Jesus. Então, por intermédio dele, ele conseguiu que a companhia fosse extinta. Então, os padres foram presos e expulsos, primeiro do Brasil, primeiro para Lisboa, depois foram todos presos em Roma, das assistências, e a ordem foi extinta oficialmente em 73 pelo Papa Clemente 14. Então, esse é mais ou menos o período assim com que eu trabalhei, né? Então, vocês devem saber que a companhia existe até hoje. A ordem foi reestabelecida em 1814, né, e existe até hoje, né? Mas ficou um hiato assim por um período de tempo, ela foi extinta. Então, essas são as datas, mais ou menos, assim, de início oficial e de final da Companhia de Jesus. E eu gostaria de mencionar algumas particularidades da ordem, né? Ela tem algumas particularidades assim, que nos interessam, e uma delas é a documentação. Então, já desde o começo da criação da companhia, era extremamente importante a documentação, que tudo fosse muito documentado, principalmente a atuação dos religiosos nas missões distantes. Eles tinham como regra escrever regularmente, né, relatos assim descrevendo o que está acontecendo ali, que eram enviados a Roma, e logo surgiram as cartas ânuas, são cartas anuais, assim, documentos muito extensos, né, que baseados em escritos de várias das missões ou aldeias, que eles se uniam num documento só e eram enviados a Roma. Então, a quantidade de documentação sobre as Américas, sobre o Brasil, que a Companhia de Jesus produziu é muito grande. E, além disso,
o que chama a atenção é a preocupação ainda hoje com essa documentação. Depois do restabelecimento da ordem, essa documentação foi reunida, eles tentaram reunir assim, o que eles conseguiram em um só arquivo, né? Esse é uma foto do Arce, que é o arquivo da Companhia de Jesus em Roma, que é um arquivo fabuloso. Né? É difícil a gente ver numa ordem religiosa assim, um arquivo tão aberto a pesquisadores como o Arce. Né? Então, ele é aberto a quem quiser consultar. E, obviamente, tem um processo, você tem que fazer uma entrevista, você tem que dizer por que você está ali, você tem que dar uma carta de recomendação de que você é um pesquisador, mas fazendo isso, você tem acesso livre a toda a documentação. É uma documentação extremamente bem organizada, extremamente bem preservada, as cartas estão encadernadas, né, em códices como esse que a gente está vendo, e dá para perceber que ele nem está usando luva, porque os documentos tem uma película muito fina, então eles não estão se desfazendo, mas eu tenho alergia, eu tenho asma alérgica, ácaro para mim é um horror. Eu fui trabalhar com documento antigo, né? Péssima ideia. Mas lá foi excelente, um trabalho excelente, assim, porque os documentos estão em ótimo estado. Então eu cheguei a ver cartas de Anchieta, por exemplo, originais das cartas de Anchieta, do Nóbrega, dessa forma. Né? Então, para a gente hoje, assim, para o pesquisador hoje, isso é uma preciosidade. Então aí assim já começa já começa a perceber a importância disso assim para a gente falar de história da música, né? Que é o tema da fala. Eles fizeram uma documentação muito grande sobre o Brasil e não só sobre o que acontecia dentro da Companhia de Jesus, e uma documentação que está disponível, sem falar em tudo que já foi publicado. Né? Um outro detalhe que eu não posso deixar de mencionar é a importância que a Ordem tem para a história da educação no Brasil. Durante a colônia, não existia nenhuma preocupação da corte em abrir escolas, né, no Brasil. A preocupação era muito mais de extrair o que o Brasil podia oferecer, de pedras, de pau-brasil, mas não existia uma preocupação com o ensino. E os primeiros colégios da Companhia de Jesus foram fundados por os indígenas, já que essa era a ideia deles, né, era o processo de catequese, mas aos poucos eles começaram a voltar aos colégios para a população urbana também, e no momento da expulsão eles tinham colégios em todo o Brasil. E até a vinda da família real, eles eram praticamente a única possibilidade de educação formal que existia no Brasil, inclusive reconhecido em Lisboa. E um aluno daqui poderia estudar em Lisboa depois sem problemas. Eu cheguei a encontrar um documento daqui de Florianópolis de pessoas escrevendo para o imperador pedindo que mandassem um colégio da Companhia de Jesus para a instrução das pessoas aqui. Né? Então, isso é notório. E só algumas imagens de colégios. Aqui, uma imagem antiga do que era o Colégio da Bahia, dá para ver que eram prédios bem grandes. Esse prédio central é a igreja e essa lateral com as janelas é o colégio, é onde eram feitas as aulas. Né? Esse prédio existe hoje, mas eu acho essas imagens antigas mais bonitas. E que todo mundo conhece o Colégio de São Paulo. Essa é uma gravura de Thomas Ender, foi um holandês que passou por aqui, passou pelo Rio de Janeiro, foi até São Paulo, documentando o que ele viu. E esse era o colégio como ele encontrou em 1818. Então, esse no centro é a igreja e o lado, à esquerda, são as janelas de onde funcionava o colégio. E uma história curiosa é que a fundação desse colégio é a fundação da cidade de São Paulo. Ele fica, para quem conhece, bem no centro de São Paulo, fica de frente para a Catedral da Sé. Né? O próprio Nóbrega, quando chegou no Brasil, ele desceu para o sul, queria fundar um colégio em São Vicente, mas ele não gostou muito assim das pessoas que viviam lá, achou que os portugueses que viviam lá não eram uma influência muito boa. Ele subiu a serra, a descrição que ele faz é muito interessante. Ele encontrou um lugar de ar muito puro, com rios muito claros, né? E ali ele fundou esse colégio, e justamente que levou o nome do dia do santo no qual ele foi fundado, São Paulo. Esse é o Colégio de São Paulo, que deu origem à cidade de São Paulo e o nome, inclusive. Né? Então é interessante, se ele soubesse, se ele visse o que seria
São Paulo, alguns séculos depois, a descrição dele ia ser um pouco diferente. Ver ele fazer essa descrição é muito interessante, né? De uma cidade com ar puro e rios muito limpos, né? Isso é bastante curioso. Aqui está, essa é a igreja. Hoje ela foi reconstruída, ela foi destruída, né? Ela acabou caindo e foi reconstruída baseado nesses documentos como esse do Ender que eu mostrei, né? Então ela é um museu de arte jesuítica hoje. Eu não poderia deixar de mostrar o Colégio do Rio de Janeiro, que ficava no topo do castelo, foi um dos colégios mais antigos aqui do Brasil, uma das igrejas mais antigas também do Brasil, e era um colégio muito grande, era o principal colégio aqui do Sul, e ele foi demolido em 1922. Todo o morro foi derrubado em 1922. Ele tinha vários problemas, né, ele perturbava, dificultava o trânsito da cidade e também não deixava a brisa do mar chegar para as pessoas que moravam atrás do morro. Então, eles derrubaram o morro com jato de água. Acabaram com todo o morro e veio também abaixo, né, o que sobrou, o que havia sobrado das ruínas, né, desse colégio, que tinha inclusive uma biblioteca enorme, assim, tem documentos descrevendo os livros que existiam aí, uma biblioteca absolutamente grande para a época, né? E foi todo derrubado, com muita campanha contra, fez uma sujeira enorme, assim, muito barro na cidade, e até pela destruição, inclusive, né, de um monumento arquitetônico, mas não adiantou, acabaram derrubando e isso veio abaixo. E em todas as imagens que se vê do Rio de Janeiro antigas, né, até essa época, ele ocupava realmente uma posição de destaque, né, ficava assim, em cima desse morro, e é o que se via de longe, era essa igreja enorme em cima desse Morro do Castelo, né? E, se não me engano, até um bairro, até hoje no Rio de Janeiro, do Morro do Castelo, onde não existe um morro, né? Então, existia esse morro, né? Bom, e uma outra particularidade que nos interessa é esse uso da música que eles fizeram no processo de contato com outras culturas. Então, isso é muito curioso. Assim que os padres chegaram, principalmente no Brasil, eles tinham uma dificuldade muito grande, assim, como fazer contato com uma cultura completamente diferente, né? Como fazer realmente esse contato inicial, ou como, de repente, passar todo esse conteúdo de informações que eles queriam passar. Eles perceberam que a música era uma ferramenta extremamente eficiente nesse processo. E é interessante, pelos documentos, dá para perceber que foi em muito pouco tempo, né? Eles percebiam uma atração que a música exercia sobre os indígenas, principalmente sobre as crianças indígenas, e essa seria, então, uma ferramenta muito eficiente de contato com essa cultura. Então, a música foi extensivamente utilizada, né? Então, juntando tudo isso aí, um uso extensivo da música, muita documentação. Então, para a história da música, não dá para falar de história da música no Brasil sem falar desse assunto, né? Então, é o que eu considero assim o capítulo 2 da história da música no Brasil, sendo o capítulo 1, assim, a música que já existia aqui, né? Então, na minha interpretação, esse foi o começo, assim, da mistura de elementos trazidos de fora com elementos que já existiam aqui, que vai levar, então, aí a formação do que a gente pode chamar de cultura brasileira, ou de elementos da cultura brasileira, né? Então, foi o começo dessa mistura que deve ter, de alguma forma, elementos que ainda estão presentes aí, como alguns instrumentos que são muito comuns no Nordeste, que são muito semelhantes aos instrumentos que a gente vê aqui, descrição dos instrumentos que a gente vê aqui, né? Então, não dá para saber mais essa continuidade, mas imagino que ainda exista resquícios dessa atuação, né? Isso me leva, eu sempre gosto de mencionar essa frase do Bruno Neto, que é um etnomusicólogo. Ele tem uma frase muito interessante, que eu coloquei em inglês, que é tão interessante em inglês, e eu prefiro deixar assim, né, que ele, falando sobre se a música é universal ou não universal, ele conclui que a música pode não ser uma linguagem universal, mas as músicas não são tão mutuamente ininteligíveis como as linguagens. Então, apesar da enorme variedade de músicas, as formas pelas quais as pessoas em todo lugar escolheram de cantar e tocar são muito mais semelhantes do que os limites do imaginável podem sugerir. Então, é interessante que uma música ela ultrapassa barreiras culturais e barreiras linguísticas, como ele está falando aí, né? Bom,
O que eu gostaria de falar, assim, um aspecto eu gostaria de falar, um dos pontos assim, que me chamou a atenção, que me chamou a atenção, uma das questões que eu levantei, é até que ponto se usavam elementos indígenas ou não, música indígena, instrumentos indígenas, até que ponto se deu essa mistura. É muito difícil perceber isso nos documentos, porque a documentação ela é muito parcial. Eles, obviamente, não documentavam tudo o que faziam, mas assim, era o que é interessante de mostrar, isso é muito claro, né? Assim, o que era considerado edificante para mostrar, principalmente para a companhia em Roma. Então, vários aspectos são muito subliminares, você percebe nas entrelinhas, às vezes de uma forma mais evidente, às vezes menos, mas eles, evidentemente, eles eram muito mais preocupados com o resultado do que em seguir as regras. Então, devem ter sido, na prática, usados muitos elementos indígenas, né? A gente tem muito pouca referência sobre isso no Brasil, mas a gente tem informações muito interessantes se a gente vê o que aconteceu na América Espanhola, fazendo uma comparação. Embora a ocupação lá tenha sido completamente diferente, as normas da companhia eram as mesmas para todas as regiões e as regras valiam e o contato entre elas era o mesmo. O que aconteceu nessa região, em Chiquitos, Bolívia, é muito interessante, que lá eles fundaram aldeias para catequizar os índios, que mesmo depois da expulsão elas ficaram muito preservadas. Até hoje elas são muito isoladas. Eu tive a chance de visitar algumas, partindo de Santa Cruz de la Sierra, eram 6 horas de carro por meio da mata, sem ver absolutamente nada, nem um povoado, nem uma cidade, de repente chega na primeira aldeia. Então, até hoje, elas estão muito isoladas. Então, esse material que ficou preservado lá é muito interessante. E práticas, inclusive, que foram preservadas. Isso aqui é o que foi um arquiteto suíço, em meados do século passado, encontrou em uma das aldeias. É uma das igrejas que ele encontrou, estava caído assim, em pedaços, e ele visitou várias aldeias e reconstruiu essas igrejas realmente baseado nesse modelo, interferindo o menos possível, né? Então, essa é a igreja de San Javier, hoje, reconstruída segundo um modelo jesuítico. E o que eu queria mostrar é como é muito evidente assim uma decoração que é autóctone, tem muito elemento local, apesar de ser uma igreja barroca, século XVII, século XVIII, tem muitos elementos locais. Essa decoração eu acho muito interessante. Esse pilar lembra algo de selva, né? Lembra um tronco, lembra uma serpente ou alguma coisa assim. E o que é muito interessante é que nas artes visuais isso é muito evidente. Essa é uma escultura de Nossa Senhora e dá para ver que ela é muito diferente da escultura barroca, né? Que é uma escultura barroca, ela é toda cheia de movimento. Ela é muito frontal, né? Tem esses olhos um pouco amendoados, o cabelo bem escuro e liso. Então, tem as artes visuais têm uma influência local assim bastante evidente. E um exemplo que eu acho muito legal é as representações de São Miguel. Isso aqui é São Miguel, uma imagem de São Miguel em Hamburgo, e São Miguel sempre é representado assim, vencendo o demônio ou vencendo um dragão, né? Para os indígenas do meio da selva boliviana, um dragão ou um demônio não teria muito sentido. Então, um problema sério dos padres era traduzir conceitos também. Então, o que a gente vê é mais ou menos isso aqui. Essa figura foi a maior que eu encontrei, mas as imagens que a gente vê é geralmente São Miguel sobre um bandeirante. Os bandeirantes eram mestiços, né? Então dá para perceber essa figura assim de um mestiço que iam de São Paulo para aprisionar esses índios como escravos. Eles eram assim extremamente cruéis, inclusive por causa deles as reduções, os padres indígenas, eles tiveram permissão da coroa de ter armas para se defender, né? Então é interessante como o dragão ou o demônio ele é transformado em um bandeirante, né? Então a imagem é mudado para se adaptar ao local. E puxando ainda de São Javier, falando um pouco de música, lá tem um museu de instrumentos musicais. Então aqui a gente vê o que sobrou de um órgão e os tubos e a pedaleira. E em outra redução de Santana tem um orguinho, foi encontrado, foi restaurado e funciona perfeitamente, né? Então, um órgão construído lá, inclusive, eles tinham técnicas de construir tubos de metal, eles sabiam como fazer isso.
Ao mesmo tempo, a gente viu outros instrumentos que são bem característicos, né? Aqui são à esquerda, os rabecões, né, os violoncelos, dá para ver que é um formato bastante diferente, né, um instrumento, de certa forma, até rústico, e à direita uma harpa, que também é bem diferente de uma harpa europeia. E esses instrumentos são muito interessantes, eles chamavam de trombetas. Então, são instrumentos indígenas que eram usados, inclusive, na procissão. Então, vendo isso, pela América Espanhola, é muito evidente, assim, vendo esse conteúdo de imagens, ou vendo até esses instrumentos, que existia mesmo um uso de elementos indígenas. Isso aqui nos permite entrever só algumas coisas, mas não dá para saber assim na prática até que ponto isso era utilizado, né? E, bom, na América Portuguesa, voltando a esse começo, essa questão que eu me coloquei bastante, me coloco ainda, né? Até que ponto foram utilizados instrumentos indígenas nesse processo de catequese ou de contato com os índios, né? A gente aqui tem os primeiros documentos bom, a chegada de Manuel da Nóbrega no Brasil é também o início da atuação dos jesuítas nas Américas. Ele foi o primeiro padre a chegar nas Américas, chegou na Bahia em 1549 e na América Espanhola chegaram depois. Também passando para o fim da história, aqui um mapa dos colégios no século XVIII. Dá para perceber que em alguns séculos estavam presentes em todo o Brasil, né, em tudo que era a América Portuguesa, em todas as principais cidades. Estavam começando já a entrar para o interior, com Mariana, quando aconteceu a expulsão. Esse é um dos primeiros documentos, aqui de 1550, e esse padre Navarro, ele era um padre espanhol, essa época até o final da União Ibérica foi entre 1580 e 1640, então antes da União Ibérica e durante, não era um problema que padres espanhóis viessem aqui, para cá, inclusive se falava espanhol aqui no Brasil, né? E esse padre Navarro era muito interessante, ele tinha uma facilidade muito grande em aprender a língua dos índios, ele aprendeu muito rápido. Os jesuítas eles não impunham o português ou o espanhol, eles usavam as línguas indígenas, né? E ele já começou, e ele também tinha um certo dom para a música, e ele já começou a usar cantigas, a traduzir cantigas indígenas para as crianças usando textos sacros. Então, isso é uma carta de 1550 que ele fala já do Pai Nosso no modo de seus cantares, ou seja, um Pai Nosso cantado com melodias das crianças indígenas, né? Então, esse é o começo assim de toda esse uso da música no processo de catequese. Eu não encontrei documentos anteriores a isso, e a quantidade de documentos depois disso é enorme. Até a atuação do Nóbrega no Brasil vai ser um modelo para a atuação dos padres na Espanha também. Então, com isso, esse é o ponto de partida assim, para esse uso extensivo da música, né? É muito pontual, junto com esse padre Navarro, e que veio junto com o Nóbrega. A partir disso, foi uma coisa interessante. O padre Nóbrega pediu que mandassem de Portugal 7 meninos órfãos. Em Lisboa existia um colégio de meninos órfãos, e ele pediu que se mandassem 7 que cantassem melhor e tocassem instrumentos, né? Para, com isso, chegar mais próximo das crianças indígenas. Ele percebeu que as crianças indígenas eram mais arredias que os adultos, né? Então, com as crianças, os meninos órfãos tocando e cantando, chegaria mais próximo, o contato seria mais rápido, né? Então, com eles, ele fundou o primeiro colégio no Brasil, né, que é o Colégio da Bahia, e aqui tem uma carta dele falando dos meninos que eles cantavam pelo mesmo tom dos índios e com seus instrumentos. Então, isso é muito curioso. Os meninos órfãos, os meninos portugueses, eles aprendiam as cantigas indígenas e os instrumentos indígenas para cantar textos sacros, obviamente, né? Então, isso é muito interessante, né? Então, isso, pensando no preconceito que existia, assim, com o que era música indígena, uma música de outra cultura, sempre associado à bebedeira ou a rituais de guerra, né? Isso, eles passam por cima disso em função do quê? Em função de uma facilidade nesse processo da catequese. Isso enfureceu o bispo da época, o bispo Sardinha, e os jesuítas eles não deviam ordem ao bispo, eles tinham, essa é mais uma particularidade, né? Eles só deviam ordem ao Papa, né? Obediência ao Papa, eles não precisariam obedecer ao bispo.
e não precisa dizer que o bispo não ficava muito feliz com isso, né? E ele ficou muito chocado com o uso dos instrumentos pelos meninos índios, pelos meninos órfãos, né? Então ele está dizendo que os meninos eles tinham o costume de cantar cantigas de Nossa Senhora ao tom gentílico, né, com as melodias dos índios, e de tocar os instrumentos que os bárbaros tocam e cantam quando querem beber seus vinhos e matar seus inimigos. Então é interessante que realmente existia esse uso. O Nóbrega ele respondeu, ele disse que isso não afasta os índios da fé, pelo contrário, isso os atrai e os deixa com outros costumes, né? Infelizmente, isso termina aqui, essa disputa termina aqui entre eles, não dá para saber o que aconteceu. Eu não encontrei, não se encontrou até agora nenhuma resposta do superior, do padre Simão, que aprovando ou reprovando ou proibindo instrumentos indígenas. A minha conclusão é que isso não foi proibido, porque em outros lugares se usam instrumentos locais, mas no Brasil, infelizmente, não dá para saber o que aconteceu depois disso, né? Os relatos que a gente tem depois disso, assim, de um uso extensivo de instrumentos, esse é um bem conhecido, também do século XVI, de um padre Cristóvão de Gouveia. Ele visitou o Brasil, então tem um relato muito extenso descrevendo tudo o que aconteceu. Isso é só um trechinho que fala muito sobre isso, né, dos índios que aprendem a cantar e tocar instrumentos, e menciona flautas, violas, cravo e missas em canto de órgão. Canto de órgão não é um instrumento órgão, mas música polifônica, né? Eles cantam polifônico. E é muito curioso pensar num cravo numa aldeia no interior da Bahia em 1585. Não dá para saber de onde veio esse instrumento, para onde foi. E qualquer um que tem um cravo em casa, já teve um cravo, sabe da sensibilidade que é o instrumento, né? A umidade, a calor. Então, não dá para saber até que ponto esse é um relato verídico, ou se é realmente um cravo, ou que cravo é esse, né? Mas é curioso que já se menciona isso. Mas não fala de se são instrumentos indígenas ou não. Né? Flauta é um termo que poderia perfeitamente descrever um instrumento indígena, mas isso não fica claro nos documentos. Né? Então, isso é bastante curioso. A minha interpretação é que se usou por bastante tempo. No século XVIII já não. Aos poucos isso foi deixando de ser utilizado, com cada vez mais contato, né, com os portugueses, com os colonizadores, isso foi deixando de lado e não se utilizou mais. Né? E pulando para o final da história, um conjunto de documentos que assim, muito interessante para mim, são os inventários nos autos de sequestro do século XVIII. Então, quando os jesuítas foram expulsos, eles foram realmente expulsos. E os soldados tiravam à força os padres dos colégios onde eles viviam, das aldeias. Eles não podiam levar nada com eles, e tudo que ficou para trás passou para a coroa. E nesse processo foram feitas listas extensas de tudo que existia em cada estabelecimento jesuítico. Então, isso hoje é muito legal, é quase uma fotografia de o que existia no estabelecimento desses. Então, por exemplo, da Biblioteca do Rio de Janeiro, existe uma lista de livro por livro, dá para saber assim, página, é enorme, né? São 3.000 livros, se não me engano, então dá para saber exatamente o que tinha na biblioteca. Esse é um documento, para mim, extremamente interessante. Né? Eu varri esses documentos atrás de instrumentos. Vou mostrar só alguns deles, assim, os que eu achei mais interessantes. Esse é particularmente interessante. Fazenda de Santa Cruz era uma fazenda dos jesuítas no momento da expulsão, no século XVIII, enorme. Ela supria praticamente todos os colégios. Inclusive, depois da expulsão, ela passou a ser uma das residências imperiais, né, do imperador. O tamanho dela era quase uma cidade. Então, o número de pessoas que viviam lá era absurdamente grande. E o inventário dessa igreja é o mais extenso, né, que fala de rabecas, um rabecão, que é violoncelo, um cravo, um manicórdio, que também é uma incógnita, assim, o que é instrumento, que instrumento seria esse? Manicórdio é um termo em espanhol para clavicórdio, mas não existem referências a clavicórdios no Brasil nessa época. Não dá para saber também do funcionário que foi fazer essa lista, o que ele chamou de manicórdio. Né? Fala de flautas doces, charamelas, que é interessante, ele descreve 8 charamelas de madeira e de metal, porque
trombetas também eram chamadas de charamelas, então é um pouco difícil ler esses documentos, que os nomes eles variam bastante. Oboés, 2 oboés de madeira e um oboé de madeira pitada, né? Então isso é um inventário que se destaca assim, pela quantidade de instrumentos. E o que é muito interessante essa fazenda, falando um pouco de história da música no Brasil também, é que existem vários relatos de uma escola de música nesse lugar, né, que ensinava, inclusive, escravos a tocar instrumentos. Talvez assim, a referência mais antiga que a gente tenha ao ensino de música, a uma escola de música no Brasil. Isso está bem descrito nesse livro, que vale a pena mencionar, que é Os Músicos Negros Escravos da Fazenda de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, 1808-1832. Então, já é posterior, né? já é depois da atuação dos jesuítas, mas é bastante interessante fala disso, né? Então, é a referência talvez mais antiga que a gente tenha ao ensino, a uma escola, a uma instituição ensinando música aqui no Brasil, né? E um outro inventário que eu gosto bastante de mencionar, principalmente porque a Elisa está aí, eu não poderia deixar de falar isso, né? Que é o do Imbu. Imbu é uma aldeia era uma aldeia jesuítica, bem próxima a São Paulo, e hoje é praticamente um bairro de São Paulo, né? É parte da Grande São Paulo, e é para quem não conhece, assim, é um roteiro de fim de semana. Era, né? Tinha feiras, e é um lugar bonito. E essa era a igreja jesuítica no momento da expulsão, com o colégio, e hoje é um museu de arte jesuítica. E esse é o inventário da capela, que fala também de um manicórdio, repete um manicórdio, um baixão, né, que é um fagote, harpas, papéis de solfa, que são partituras, que é uma referência bastante rara, mas eu gostaria de chamar a atenção para isso aqui. Fala de um órgão pequeno, esse inventário. E é curioso que nessa capela existe um órgão, né? Um órgão antigo, provavelmente do século XVIII, não existe nenhuma referência à origem desse instrumento. Inclusive, no momento que eu fiz essa fotografia, foi em 2003, eu fiz escondido. Não podia entrar. Eu sabia que tinha um órgão lá e perguntei para o guarda, né? Tem um órgão? Assim, tem, mas ele não está em exposição. Puxa, que pena. Eu entrei, era dia de semana, não tinha ninguém. Eu fui abrindo todas as portas do museu até encontrar o órgão, né? Eu encontrei e fotografei. Ele estava numa sacristia, né? E ele estava assim desmontado, mas dá para ver os tubinhos ainda. Ele havia sofrido uma restauração nos anos 80, se não me engano, acho que a Elisa pode me dizer, uma restauração um pouco complicada. Dá para ver ali, eles abriram um tubo, um buraco no órgão, colocaram um tubo no motor. Então fizeram lá um conserto e o instrumento foi abandonado de novo, né? E por felicidade, num outro evento que eu fui, também com a participação da Elisa, eu soube que o órgão agora está exposto, ele está em melhor estado, né? Eles fecharam, e infelizmente, com o motor do lado, não sei se já tiraram, até sugeri, tira esse motor daí, tira esse tubo, que não tem sentido, né? Deixa só o órgão, né? Então ele já está em exposição. E eu chamo atenção para isso porque não dá para saber de onde veio esse órgão, não dá para comprovar que é um instrumento mencionado no inventário, se é ou não, mas é um órgão do século XVIII, é um órgão assim, de construção rústica, e se for comprovado de alguma forma que esse é o órgão que estava no inventário, que veio de algum âmbito jesuítico, esse seria o único instrumento preservado da atuação dos jesuítas na América Portuguesa, no Brasil colonial. Nenhum outro instrumento foi preservado. Então, essa seria a única possibilidade de instrumento, né, que a gente teria preservado. Então, imagino que a Elisa até vai ter mais informações sobre o que está acontecendo com esse órgão agora do que eu, né? Bom, é isso. Como eu falei, só queria chamar alguns assuntos, assim, colocar alguns assuntos que eu levantei nas pesquisas, assim, de uma forma assuntos mais básicos, né? E uma última questão que eu não posso deixar de mencionar, que é uma questão assim, que tem sido minha preocupação ultimamente, que é uma visão decolonial dessa... Quando a gente fala de história da música no Brasil, principalmente dessa atuação dos jesuítas, né, que envolve aqui um outro, que são os indígenas que viviam aqui nas Américas, não só no Brasil, nas Américas, e a gente está falando da história deles também.
E isso é bastante complicado. Então, se fala muito hoje assim se discute muito assim dessa visão não colonial, né, não colonialista, uma visão decolonial da história da música. E uma questão que eu tenho me colocado bastante é como falar sobre isso, né? Como trazer uma história assim que é uma história dos indígenas, que é uma história extremamente cruel, mesmo que a gente fale só de música, é uma história assim na qual assim povos foram dizimados, né? Culturas foram dizimadas e povos foram fisicamente dizimados, e como falar isso de um ponto de vista decolonial, né? Então eu fecho com essa fala do Sérgio Prudêncio, é um musicólogo boliviano, nesse evento que foi feito em Montevidéu, justamente para falar sobre isso, né? Para falar sobre musicologia e colonialismo. E essa frase é muito interessante, assim, quem são eles e quem são nós, né? Quem é o colonizador e quem é o colonizado? Parece subentendido que eles são os colonizadores e nós somos os colonizados, numa dicotomia radical que se originou há 500 anos. Mas a questão é mais complexa. O processo de dominação política prevê a conversão de nós em eles, nós como agentes coloniais eficientes no seio da nossa sociedade. É o estado mais crítico da condição colonial. A colonização se assemelha, assim, à estratégia do réptil que inocula em sua presa uma descarga letal, a mesma que, uma vez dentro, é transmitida pelo próprio organismo da vítima através de todos os seus sistemas até os paralisar. Então, é uma frase bastante contundente, mas eu acho que acho que essa a visão crítica, quando se faz musicologia, quando você fala de história da música, essa visão crítica é bastante importante. Eu ainda não tenho uma resposta para isso, assim, de como falar de indígenas, como falar de uma história de indígenas na América sem repetir essa posição colonial. Eu trabalho, além de jesuítas, assim, muito relatos, né, sobre o Brasil, e sobre essa visão colonial e sobre essa inter-relação de colonizador e colonizado, e é uma questão bastante complicada. Eu acho que o fundamental é, antes de mais nada, estar ciente disso, né? Assim, que no momento dessa pesquisa, que existe essa consciência ou da busca de uma visão colonial, decolonial, né? de uma história da música e de uma pesquisa histórico-musicológica, né? Bom, é isso. Como eu falei, a minha ideia era apresentar só uma questão geral, assim, do que foram as informações que eu encontrei. Procurei não ser muito acadêmico, né, mas informações que talvez seriam interessantes dentro desse contexto. E eu tenho vários outros trabalhos, se alguém tiver interesse, né, tem vários trabalhos online mais específicos sobre decolonialidade, inclusive, sobre questões da Companhia de Jesus em geral, não só Brasil, de regras da Companhia de Jesus, né, que é um tema que me interessa também. Mas é isso, acho que a minha ideia era realmente dar só um cenário geral. Espero não ter passado muita informação de uma forma muito rápida em pouco tempo, mas essa era a minha ideia. Obrigado. Márcia? Sim, posso falar? Pode. Sim, obrigada, professor Marcos Roller, pela sua participação.